Aqui, esse mapa representa as conquistas, né, do Império Romano no século II. Toda essa dimensão que vocês estão vendo aí era o Império Romano, as terras chamadas Roma. Voltando aqui para o nosso contexto anterior, nós vimos que Otávio assumiu o poder no segundo triunvirato. Ele retirou os outros dois generais, Marco Antônio e Lápido, e assumiu como imperador. Para poder ele fazer isso, é claro que ele vai estruturar uma forma de se manter no poder. Uma das primeiras coisas que ele vai fazer, ou que ele vai conseguir, é essa questão da divindade, né? O Senado, os senadores, vão, nos anos de 27 a.C., vão chamar Otávio de Augusto, príncipe senatus, príncipe do Senado. Augusto, aquele enviado, aquele divino, né? E isso vai facilitar, a questão religiosa facilita, vamos dizer assim, o domínio de Otávio. É tanto que ele vai ser conhecido por Otávio Augusto, né? Augusto era um título, depois passou a ser um nome, mas era um título de, acho que de divindade, não lembro agora bem como é o significado de Augusto, mas é nesse sentido, certo? Durante o seu reinado, durante o seu império, Augusto vai tomar algumas decisões, é claro, para se manter no poder. Primeiro porque a gente viu que o imperador ele não era um cargo hereditário, ele era escolhido. Ele se escolheu, mas teve o apoio dos senadores e do exército, é claro. Então, veja bem, quando Otávio assume, ele vai fazer um governo, tomar decisões para se manter no poder. Então, ele vai conciliar a todos, procurar uma forma de amenizar os problemas sociais entre patrícios e plebeus e vai, vamos dizer assim, ter um jogo de cintura, ele vai ter um manejo dessas organizações para se manter no poder. Primeira coisa que ele vai fazer, vamos dizer assim, uma das primeiras medidas é manter o Senado, os senadores no Senado. Apesar deles não terem mais poder para decidir as coisas, eles não tinham autonomia, mas eles tinham poder financeiro e tinham conhecimentos. Então, vamos mantê-los unidos ali perto dele, mas sem tomar nenhuma medida drástica. A medida final era de Augusto. E para que ele tivesse o apoio desses senadores, ele vai tomar a medida de quê? De assegurar uma estabilidade e prosperidade daqueles senadores, daqueles patrícios, daqueles homens que tinham poder econômico, dos generais que tinham o poder, que tinham o comando dos soldados. Então, ele vai fazer todo esse aparato de medidas de estabilizar esse poder, esses privilégios que essa classe social tinha. Veja bem, no Senado, os senadores vão manter os privilégios. Que privilégios eram isso? Mantiveram suas propriedades, seu gado, sua riqueza, não pagavam impostos, viajavam para onde queria, eram escolhidos para os melhores cargos, privilégios. Possibilidade de enriquecimento. Como iam continuar as conquistas, Augusto queria mais e mais terras, então a possibilidade de investir, de continuar enriquecendo, de quem não era tão rico, sempre tem mais. Quem tem sempre quer mais. Mais. É uma medida que nunca acaba, né? É você ter. Quanto mais você tem, mais você quer. Quanto menos você tem, mais você quer. Então é uma medida que nunca acaba, né? Então, manteve os privilégios e incentivou ou idealizou ou teve a questão de dizer que vocês podem enriquecer mais se eu continuar no poder. Negociou, jogou, né? Os plebeus, o povo, parte pobre, ele fez a chamada política do pão e circo. Pão e circo, por quê? Pão, ele distribuía alimentos para os pobres. Ele criou uma lei onde ele colocou o azeite e o trigo num preço acessível para todos. Além dele fazer a distribuição
desse pão. Então, a base da alimentação era o trigo. O pão. Então, pão e circo. Os ingredientes principais, que era o trigo e o azeite, ele barateou, fora a distribuição do produto pão em si para os, vamos dizer assim, os miseráveis, aqueles mendigos, né? Então, agradou a todos, claro. Você estava passando fome, se eles viam pão, você ficava contente. O imperador me ama. Por quê? Porque ele me dá o que comer, né? Nesse sentido, o pão, alimento. E o circo, espetáculos gratuitos. Que espetáculos eram esses? Espetáculos de circo, espetáculos de dança, espetáculos de teatro, mas principalmente de lutas, os gladiadores. Nessa época do Império, os gladiadores eles vão ter uma presença muito forte como divertimento para o povo. A luta e a morte desses homens se torna atração principal, distração principal para o povo. O povo não presta atenção que o dinheiro que eles pagavam, o dinheiro que vinha não ficava para os pobres, que eles tinham pão apenas por caridade, né? Que aquele pão eles poderiam ter muito mais. Então ele encobria os defeitos da sua administração, dando espetáculos para o povo. A gente vê isso hoje em dia, né? Um político, prefeito, um governador, ele faz espetáculos, chama artistas de não sei de onde, bota num palco, vai todo mundo para lá e esquece que pagou um imposto caro, esquece que o seu filho não tem o que comer, esquece que não tem estrutura na sociedade. Então, esse pão e circo ainda hoje existe. Né? A gente tem só que pensar mais um pouco. População urbana mais pobre. Aquela população pobre que tinha, vamos dizer assim, necessidades, ele vai fazer o quê? Ele vai... Claro que não vão ser todos, porque a grande massa do povo romano estava numa situação difícil, né? Então, mas essa população urbana, aqueles que estavam nas cidades, principalmente na cidade de Roma, ele vai dar emprego nas construções de obras públicas. As estradas, o Coliseu, os anfiteatros, os mercados e tantos outros espaços públicos, né, onde o povo ficava, onde o plebeu estava, onde o patrício estava, onde o povo acontecia as relações sociais, esses espaços públicos. Esses trabalhadores urbanos, essa população urbana foi convocada, passaram a trabalhar. Provavelmente eles recebiam apenas o que comer, né? O exército. Os 3 pilares para ele se manter no poder. O Senado, com os senadores, os ricos, os patrícios, o povo, os plebeus, a grande quantidade a grande massa da população romana, e o exército, aquele que o auxiliava, o auxiliou a chegar lá e a se manter. Então, o que ele vai fazer para manter esse exército feliz? Era caro manter um exército, muito caro. Então ele vai fazer jogos, ele vai fazer, vamos dizer assim, quem estava no comando? O general. Comando aonde? Das legiões. Então primeiro vamos agradar os generais. O general está bem, ele vai tratar bem os seus soldados e vai ser uma troca. Ele trata bem, ele dá benefícios aos seus soldados que os apoiam, mantém fiel a esse general, que esse general é fiel a mim. É uma cadeia, né? É uma corrente. Eu ajudo o maior, que vai ajudar o menor. E esse menor vai retribuir com a sua lealdade, fidelidade a esse general, que esse general vai estar fiel a mim. Então, essa era a estrutura de pensamento, vamos dizer assim, para manter esse exército ligado, aliado a ele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai distribuir terras a veteranos das guerras de conquista. Otávio, ele foi um dos grandes generais nas conquistas de terra, da expansão territorial romana. Então, aqueles homens que estavam com ele vão se tornar generais, ou os generais que já estavam no tempo da República. Ele vai beneficiar, ele vai agradecer, ele vai
presentear com terras o grande poder, a grande riqueza naquela época, terras. Então ele vai pegar terras e dar para esses generais, que o ajudaram a conquistar mais terras para Roma, que ajudaram Roma a ser um grande império. Né? Enviou tropas para as fronteiras para manter pacífico a paz romana. Uma das coisas que ele fez foi enviar exércitos ou várias legiões para várias localidades para manter a paz, impedir invasões, impedir revoltas. A outra também foi limitar o tempo dos generais nas legiões. Olha, os soldados eram fiéis a quem? Ao general. O general era fiel ao imperador, mas o soldado não era fiel ao imperador. O soldado era fiel ao general, era aquele que estava dia a dia com ele no combate, que sabia das suas necessidades, que procurava ajudar nas suas necessidades. Então, para que esse general ele não se tornasse poderoso demais, ele limitou o tempo de permanência do general numa legião. Esses generais trocavam sempre de legiões, né? Para o quê? Para se manter no poder e não ter, vamos dizer assim, perigo de daquele general se revoltar contra o próprio imperador. Então, essa estrutura, essas medidas que assegurou Otávio no poder, vamos dizer assim, ela vai ser seguida por vários outros imperadores. É claro que tinha outras maneiras, né, que ele tomou várias outras medidas também para se manter no poder. A questão das finanças, né? Aquelas províncias que aceitavam ou eram mais fáceis de ser controladas tinham uma determinada forma de impostos. Aquelas que se revoltavam ou deram mais trabalho para serem dominadas pagavam outros impostos. Então ele vai diferenciar, ele vai fazer esse jogo de poder aquisitivo, de poder financeiro com aquelas pessoas que ele vai conquistando, com aquelas províncias que vão sendo dominadas. Então, as finanças ele vai organizar dessa forma. Aqueles que eram seu aliado, aliados a Roma, aliados de Roma, do imperador, pagavam menos impostos. Aqueles que não eram aliados de Roma, que tendiam a ter revoltas, pagavam mais caro. Sem contar, é claro, que as legiões, quando chegavam nesses locais, elas chegavam arrasando, matando tudo e todo, destruindo tudo. Né? Também na questão das festividades. Além dos espetáculos no Coliseu, dos espetáculos das lutas de gladiadores, ele vai resgatar, ele vai procurar aquelas festividades dos deuses, né? Festividades religiosas, principalmente porque vai ser uma forma de cultuar a sua pessoa como um ser divino, um enviado de Deus. Então, essa questão religiosa, essa volta ou essa procura aliado à sua pessoa, vai fazer também com que ele consiga se manter no poder, utilizando a fé, utilizando a necessidade que as pessoas tinham, têm ainda hoje, né, de crer num ser supremo, um ser maior. Porque a questão religiosa sempre é isso. As pessoas acreditarem numa força maior que vai lhe ajudar nos seus momentos difíceis. Então ele vai procurar manter essa figura, criar essa figura de ajudar a todos, né? E essas festividades vai também burlar, vai também fazer com que o povo esqueça das suas necessidades no momento, né? Questão de festividades religiosas, de festividades comemorativas. Então isso faz também com que o povo se acalme, o povo se interta, né? A gente vê aqui no Brasil essa questão está se acabando com tudo, com chuvas, a inflação lá em cima, mas o Carnaval do Brasil é uma festa maravilhosa, ninguém tem problema. Os dias de Carnaval no Brasil é só festa, ninguém ouve nada de mal, não existe nada de ruim, não existe fome, né? Não existe pessoas morrendo com as lutas entre as gangues. Então, o
povo esquece, né, por 4 dias, toda uma pobreza que existe. Então, ele utilizou essa metodologia também lá antiga. Essa metodologia antiga é o pão e o circo. Lá se vê mais uma vez o circo. Os circos das festividades religiosas, das festas, para amenizar o sofrimento do povo, o povo esquecer, né, de que eles estavam sofrendo por aquilo. Essa, vamos dizer assim, é a estrutura do que Augusto vai formar para chamado Roma Imperial, tempo do Império Romano.